Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, sou loira, com cabelo curto, estou vestindo uma blusa branca e o tema da nossa aula de hoje é Revoltas Populares na Primeira República. Quando falamos de Primeira República, nós estamos nos referindo àquele período inicial que vai da proclamação da República até o início da Era Vargas. Esse período ele foi idealizado pelos republicanos da época e tinha até uma relação também com aqueles ideais republicanos de como aconteceu na França, por isso que a gente chama de Primeira República. Mas esse período também ele foi marcado por muitos conflitos, muitas revoltas populares e houve uma predominância das chamadas oligarquias, que são governos de poucos, né, da elite. Os dois primeiros governos da República, eles foram governos militares. E logo em diante, os próximos presidentes que nós tivemos pertenciam às oligarquias cafeeiras, ou seja, eram grandes fazendeiros, as elites que dominavam o país e que se alternavam no poder. Por isso também que pós esse momento de domínio dessas oligarquias, se referem a esse período que nós estamos estudando como República Velha. Mas isso foi uma denominação posterior. Mas então a gente pode relacionar esse momento que nós estamos estudando como o período de predominância das oligarquias. Muitas revoltas sociais ocorreram e ameaçaram essa estabilidade política dessas oligarquias, que estavam relacionadas às elites, principalmente de cafeicultores, grandes fazendeiros. E, por conta disso, nós podemos perceber que houve uma participação popular, um movimento popular de contestação a esse poder. No entanto, não era em relação a querer tomar o poder político, mas sim uma reação a essa falta de preocupação com a miséria, as desigualdades sociais, a falta de emprego, né? Então, essas revoltas elas estavam relacionadas à falta de condições mínimas de sobrevivência dessas populações. E essas revoltas ocorreram tanto no campo, como hoje nós vamos estudar o caso de Canudos e Contestado, como nas cidades, que foi o caso da revolta da vacina e a revolta da chibata. Agora vamos falar um pouquinho dessas revoltas que ocorreram no campo, como o caso de Canudos. Era muito comum algumas pessoas seguirem aqueles que chamavam de beatos, né, que eram pessoas que pregavam o cristianismo numa versão popular. E até por conta disso também, essas pessoas acabavam sendo taxadas pelos governantes, pelas elites locais, como fanáticos religiosos. Embora isso fosse uma visão dessas elites, né? Por quê? Na verdade, essas pessoas começaram a contestar aquela situação de pobreza e desigualdade. Por volta de 1893, essas pessoas que começavam a fugir dessas regiões, dessa exploração dessas fazendas, começaram a seguir Antônio Conselheiro e se estabeleceram às margens do rio Vaza Barris. E ali montaram uma comunidade que, embora formada por sertanejos pobres, também tinham outras pessoas, soldados, alguns enfermeiros, e ali começaram a desenvolver uma economia local. Embora fosse uma comunidade simples, cada um tinha suas terras para poder plantar e fazer também criação de animais.
Logo, isso acabou incomodando muito o governo e os fazendeiros da região, que queriam poder explorar o trabalho dessas pessoas. E por conta disso, a visão que esses fazendeiros começaram a enviar para esses governantes era de que eram sertanejos revoltosos e que eram monarquistas fanáticos e que seria uma ameaça à República. E por conta disso, o governo acabou mandando várias expedições. 3 expedições até tiveram uma resistência muito grande, mas por conta dessa preocupação do governo, eles mandaram exterminar aquela região e acabar com aquela comunidade de Canudos. E muitos chamados jagunços foram presos e eles incendiaram toda aquela região. Como vocês estão vendo no slide, esses são os jagunços, né? Nesse slide, né, são 400 jagunços prisioneiros. Nós podemos ver que são pessoas, né, pessoas pobres da população. Essas imagens, elas pertencem ao fotógrafo Flávio de Barros, né, que apresentou a rendição e a destruição do Arraial de Canudos. Nesse outro slide, nós vemos a divisão Canê, e é importante nós ressaltarmos que todo esse aparato para a destruição de Canudos tinha uma relação de que essa população e esse desenvolvimento local não atendia aos interesses daqueles fazendeiros e também da própria República, sendo uma ameaça para essas elites. É importante percebermos também que a imprensa acabou transformando a liderança de Canudos como os grandes inimigos do progresso, da sociedade, da República. E, por conta disso, o presidente acabou enviando uma expedição com 6.000 pessoas para poder arrasar com o Arraial de Canudos. E assim, em 1897, ele acabou sendo exterminado. Assim como ocorreu em Canudos, a região do Contestado, em Santa Catarina, também ocorreu uma grande tensão social provocada pelos interesses dos fazendeiros, que tinham muito a questão da criação de gado e plantações de erva mate, começaram a expulsar poceiros e indígenas de suas terras. E essa situação piorou quando o presidente Afonso Pena concedeu a uma empresa estadunidense a construção de uma estrada de ferro que ligasse São Paulo ao Rio Grande do Sul e ainda 15 quilômetros de cada lado dessa ferrovia que pertenciam a camponeses, pessoas que viviam na região de sua terra, que acabaram sendo expropriados, sendo expulsos, e por isso não tinham para onde ir e para onde também ter a sua própria economia, a sua própria sobrevivência. Empresas como a Brazil Highway Company, de capital dos Estados Unidos, responsável por obras ferroviárias no país entre 1906 e 1907, entre outras ações, foram as responsáveis pela construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, ampliando as conexões via malha ferroviária. Expulsos de suas terras, os camponeses começaram a seguir o beato José Maria e erguer algumas construções na região de Santa Catarina que era pretendida pelo Paraná. Na imagem 1, vemos sertanejos da região onde ocorreu a revolta do Contestado. E na imagem 2, José Maria e sua família. Com isso, os fazendeiros e a imprensa começaram a divulgar que na região existiam fanáticos, monarquistas, assim como eles taxavam a população também de Canudos. E isso começou também a provocar um grande medo por parte dessas elites.
E por conta disso, o governo do Paraná acabou mandando uma expedição de 6.000 pessoas para poder combater essa região e exterminar com esse povoado. E essa situação se agravou quando os camponeses acabaram incendiando essa estrada de ferro, e o presidente Hermes da Fonseca acabou enviando uma expedição para acabar com aquele vilarejo de Vila Santa, e acabou mesmo usando tiros de canhão, fuzilando as pessoas daquela região, ateando fogo naquele vilarejo, em suas casas, em nome de uma pretensa ideia de progresso, de ordem. A partir desse episódio, ocorreu um acordo entre o governo de Santa Catarina e do Paraná, delimitando cada um, né, o seu território. Agora vamos ver as revoltas urbanas. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Logo, também tinham muitos estrangeiros e que tinham medo da cidade pelo fato de não haver calçamento, rede de esgoto e higiene, e ser um ambiente propício à proliferação de surtos de várias doenças, como febre amarela, varíola, tuberculose, entre outras. Por conta disso, no governo Rodrigues Alves, foi nomeado como prefeito do Rio de Janeiro o engenheiro Pereira Passos, que fez uma grande reforma na cidade, também transferindo várias populações que habitavam principalmente a região do centro da cidade e movendo essa população para outras regiões. Ele também ficou conhecido como o prefeito Bota Abaixo, porque ele demoliu boa parte dos cortiços que haviam nessa região, até porque havia um interesse de fazer uma grande reforma e uma modernização desse centro, né, da cidade do Rio de Janeiro. E foi nesse governo do Pereira Passos que Oswaldo Cruz acabou sendo nomeado para combater essas epidemias que assolavam a cidade. Nessa imagem 1, nós vemos o presidente Rodrigues Alves e na imagem 2 é o médico sanitarista Oswaldo Cruz. No século XIX, os cientistas descobriram a existência de vírus e bactérias que transmitiam essas doenças através de ratos e mosquitos que precisavam ser exterminados. Nesse sentido, Oswaldo Cruz, ele criou brigadas sanitaristas. E houve um movimento de entrada nas casas das pessoas para ver as condições. Muitas habitações acabavam sendo até interditadas. E a situação acabou se agravando quando, em 1904, ele conseguiu a lei da obrigatoriedade da vacina. Como vocês podem ver no slide, a revolta da vacina serviu de inspiração para incontáveis charges, como a de Leônidas, publicada na revista O Malho, em outubro de 1904. É interessante nós percebermos que, assim, existiam argumentos a favor da obrigatoriedade da vacina, até porque a varíola matava mais de 4.000 pessoas todos os anos no Rio de Janeiro, e a vacinação obrigatória ela tinha sido adotada com sucesso na Europa. Mas o que prevalecia também eram os argumentos contrários, até porque cada pessoa, acreditava-se que cada pessoa deveria ter o direito de escolher ser vacinado ou não. Sem contar que os soros e os funcionários de saúde não tinham essa confiança da população. E naquele momento também não havia nenhum esclarecimento dessa população da importância da vacina, assim como também não havia o hábito de se vacinar.
Sem contar que os policiais muitas vezes utilizavam-se da força para vacinar as pessoas. Essa obrigatoriedade da vacina, assim como a demolição das moradias no centro do Rio, a falta de condições para essa população acabou levando a uma série de revoltas entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, que ficou conhecida como Revolta da Vacina. O povo saiu às ruas protestando, destruindo os trilhos e fazendo manifestações em frente ao Palácio do Catete contra a obrigatoriedade da vacina. Vamos falar agora da Revolta da Chibata. Por volta de 1910, a Marinha ela possuía muitos navios de guerras bastante modernos para a época. No entanto, as condições de vida dos marinheiros eram péssimas, as condições de trabalho eram difíceis, os salários eram baixíssimos e, além de tudo, existiam leis que eram heranças do tempo da escravidão, onde esses trabalhadores poderiam sofrer até castigos corporais com a chamada chibata. Como vocês podem ver no slide, na imagem 1 são os marinheiros do navio Bahia e na imagem 2 a embarcação Minas Gerais. E esses eram os marinheiros que sofriam essas péssimas condições de trabalho e os maus tratos. Por conta dessa insatisfação é que foi articulado esse movimento que ficou conhecido como Revolta da Chibata. O seu líder foi o marinheiro João Cândido, que acabou conseguindo articular 2.000 marinheiros para que protestassem e ocupassem 4 navios, exigindo melhores condições de trabalho e o fim dos castigos corporais na Marinha. Como vocês podem ver no slide, através dessa pressão, o governo acabou atendendo a algumas exigências, abolindo os castigos corporais na Marinha. No entanto, alguns marinheiros eles foram presos, né, como João Cândido, que era o líder e também ficou conhecido como o Almirante Negro, e no caso do João Cândido ele acabou sendo expulso da Marinha. E a imprensa também da época acabou noticiando essa situação de anistia concedida a esses marinheiros. Na aula de hoje, podemos perceber que houve uma ação popular através das revoltas do Contestado, de Canudos, da Vacina e da Chibata, a esse poder das oligarquias e também ao descaso com a população. Antes de nós encerrarmos, vamos ao nosso desafio? A charge do cartunista Leônidas, publicada na revista O Malho, em 1904, estava se referindo ao momento da revolta da vacina. Por que as pessoas se revoltaram contra a vacina? Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de estudar e acessar o material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E até o nosso próximo encontro. Até breve!